bijuteria artesanal, você vai colocar a sua criatividade, né, que vai contar muito. Você vai botar a sua exclusividade, né, porque a cliente chega até você e ela vai falar assim: "Ah, eu quero eu gostaria de ter uma peça assim, 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 assado". E você vai fazer a peça exatamente como a cliente quer. Entendeu? Então, essa cliente, ela vai te indicar para outras pessoas, ela vai te falar para outras pessoas, e ela vai pagar o valor. Ela não vai pagar o preço da bijuteria, ela vai pagar o valor. Por quê? Só ela tem aquela peça. E além disso, porque tem uma diferença quando você faz em uma larga escala, são vários modelos, que você também pode fazer isso. Você pode vender no atacado para as pessoas revenderem, individual. Mas você também, além disso que você pode fazer, você também pode vender no atacado e no varejo. E você também tem a possibilidade de vender essa bijuteria também com exclusividade. Então, você tem uma linha de bijuteria, uma linha que você vende no atacado, você faz vários modelos, em diversas cores, então você vai fazer esse em diversas cores, e o mesmo modelo. Então, a pessoa que vai comprar, por exemplo, que ela vai comprar para revender, ela vai comprar, tipo assim, 20 peças iguais, ou de 2 cores de cada, ou 5 cores de cada, vai depender. E você pode fazer também por peça exclusiva, porque já isso aí já é um outro preço, né, já é existe um outro valor nessa mercadoria. Então ela não é mais simplesmente uma mercadoria que você tem lá e você vai poder, e você vai vender a preço igual a um preço de atacado, né. Então você pode fazer isso. Você pode vender ele por atacado ou por avarejo, né. Avarejo, atacado e exclusividade. Por exemplo, se a cliente chega até você e fala assim: "Ah, eu gostaria de uma peça assim, 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 assim", você faz? Eu sempre fui ousada, né, sempre falava que fazia, mesmo que eu não soubesse, eu ia aprender, estudar e ia fazer. Assim. Então o que que acontece? Por exemplo, se você vai montar uma fábrica de bijuteria artesanal, você não vai precisar de maquinário, você não vai precisar de maquinário. Eu tenho algumas coisas aqui, mas por quê? Porque depois de muitos anos você vai aperfeiçoando, você vai, aqui, por exemplo, tem esse aparelho aqui, mas é um aparelho especial, um aparelho especial de joalheria, e eu uso na bijuteria, mas é um caso extra, um caso totalmente extraordinário. Por quê? Porque quando você vai fazer uma bijuteria artesanal, você não tem necessidade de comprar determinados aparelhos. Por exemplo, você só vai precisar dos seus alicates, né, dos alicates que sem eles realmente não vai dar para trabalhar, fio de nalho, que é a base, né, que eu já falei. Você vai comprar os fechinhos, ou coisas realmente básicas. E aí você vai ver qual o tipo de pessoas que você vai vender essa mercadoria. Você dá uma pesquisada, né, por exemplo: "Ah, eu vou mostrar primeiro para os meus vizinhos", aí você já estuda os seus vizinhos. Aí você vai falar assim: "Ah, eu vou vender para o pessoal lá do meu trabalho", então você tem mais ou menos uma ideia como é o estilo das pessoas do seu trabalho. Então, isso é uma coisa muito importante antes de você sair comprando, entendeu? Porque a bijuteria, gente, é garantido. Eu vou contar uma história para vocês. Uma certa vez, eu trabalhava numa praça, eu trabalhei em várias praças no Brasil, e eu trabalhava em uma praça e nessa praça vendia muito. Gente, eu passava a noite produzindo. E uma certa vez apareceu um terreno em São Paulo, em Santa Amaro, um terreno para comprar. Eu tinha a metade desse dinheiro dentro de uma gaveta. A metade do dinheiro dentro de uma gaveta. Por quê? Porque eu trabalhava todos os dias, então eu trabalhava com exclusividade, um modelo de cada. Essa sempre foi o que eu mais gostei. Então eu produzia uma peça de cada. Então eu montava a minha barraca, minha barraca, um stander, né, porque agora mudou de nome, tudo stander. Mas a minha barraquinha, minha barracona, que ela tinha 2 metros, né, era uma mesa, assim, linda, maravilhosa, 2 metros. Eu montava essa barraca 11 horas da manhã eu chegava lá, montava, porque eu já pegava o pessoal que saía para almoço, né, a mulherada que saía para almoço, trabalhava aqui naquela região do Consolação, na esquina da Consolação, com aquela subidinha ali. Então era numa biblioteca que tem ali, não lembro o nome,
E eu montava ali a minha barraca. Gente, quando era meio-dia, que aquela mulherada saía para o almoço, antes de ir para o almoço, elas já passavam lá, porque ela sabia que todos os dias eu tinha algo especial, que todos os dias eu tinha modelos diferentes e eu fazia gente, eu trabalhava a noite inteira para o dia seguinte eu ter mercadoria diferente. Então o meu trabalho realmente foi muito diferenciado. Então isso também conta muito o valor da sua mercadoria, né? Quanto você vai cobrar. Então, eu chegava lá, quando eu montava, quando ela saía meio-dia, ela já comprava 2 horas da tarde, gente, eu ia embora linda e a minha barraca vazia, vazia. Mas também tem o seguinte, este é uma coisa, questão de respeito pelo seu cliente. Então, eu vendia o quê? Eu prometia que aquela mercadoria era o quê? Exclusiva. Então, eu não fazia outra igual. A não ser que, muitas vezes aconteceu o seguinte, da cliente estar lá comprando e a amiga querer a mesma peça. "Ah, eu quero um também. Ai, fulano, eu quero um". Eu falava na cara da pessoa, na cara da cliente, que eu sempre fui muito direta, entendeu? Eu falava na cara da cliente: "Ó, se ela deixar eu fazer, eu faço outra igual". Entendeu? Se ela deixar, eu faço. É a geralmente ela fala: "Não, não, fulana, pode deixar, pode fazer em outra cor, não sei o que tal". Então eu sempre tive eu acho que esse respeito que você também tem pelo seu cliente é fundamental, porque muitas vezes acontece o seguinte, a pessoa fala: "Não, não, é peça exclusiva". A cliente vira as costas, ela vai lá embaixo da mesa e tira outra peça e bota a mesma peça em cima da mesa. Então isso realmente é uma coisa que você nunca deve fazer. Nunca deve fazer. E o seu preço, olha bem, a bijuteria, ela tem a bijuteria, o lucro da bijuteria, gente, é altíssimo, 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 altíssimo. Por exemplo, no mínimo que você vai ganhar, eu estou falando aqui, eu estou falando porque eu trabalhei no Brasil há muitos anos, e a mesma coisa que aqui ou qualquer parte do mundo, porque a bijuteria realmente ela chegou para ficar. Ela chegou para ficar. Gente, não teve em 98 ou 83 ou 99, alguma coisa assim, tinha bijuteria e como hoje ainda tem, bijuteria mais cara do que uma joia. Por quê? Porque você vai trabalhar com material especial, você vai trabalhar com exclusividade, você vai trabalhar com pedras preciosas ou semi-preciosas. Então, tudo isso valoriza a sua peça, né? Tudo isso valoriza a sua peça. Então, uma coisa importante, se a minha cliente, ela compra exclusividade, eu faço exclusivo. Eu não faço nada mais igual. Porque é tão diferente, é tão difícil quando você cria, você mesmo cria suas peças. É tão difícil você fazer igual. Eu não sei. Gente, você tem que olhar, você tem que contar, você tem que ver, você tem que fazer isso. Uma certa vez, uma mulher que morava aqui na Europa, eu morava no Brasil, nem sonhava em vir para a Europa, ela chegou lá na minha barraca, aí já era em Copacabana, ela querendo que eu copiasse modelos, que eu fosse com ela em feiras e copiasse modelos. Eu falei que eu não trabalharia assim. Ela me dava mercadoria e eu produzia, e eu criava em cima do que ela me dava, porque é assim que eu trabalho, né. Então o que é que acontece? Então, no momento que olha, presta atenção, vou voltando àquela a cliente ainda, né, gente, eu voltando lá a cliente. Você vai lá embaixo, pega outra peça e bota em cima da mesa, aí vende. Olha o que acontece, aí você vende para essa pessoa. Essa pessoa tem certeza que ela comprou uma exclusividade. Olha só. Aí ela chega em determinado lugar, olha a pessoa com outra igualzinha. Não dá, né, gente? Realmente isso não dá. Então, que possamos realmente fazer o nosso melhor, mas o nosso melhor em todos os sentidos. Então, você vai poder vender e vender bem e vender muito. Quando você mesmo faz, o seu lucro é 1000 vezes maior. Então, você vai ganhar de 300% em cima de uma peça quando você faz. E também tem uma outra coisa, por exemplo, tem muitas vezes que você fica com uma mercadoria parada. Então essa mercadoria é parada. Então essa mercadoria que você não vendeu é dinheiro parado. E quando você faz, você reforma essa mercadoria, essa peça. Você reforma, você dá uma outra cara a essa peça e ela é vendida. Agora, quando você não faz, né, fica difícil quando você só revende, né, então realmente fica difícil. Mas
Eu vou falar uma coisa, garantir para vocês, que o mundo da bijuteria é fantástico, é, assim, é encantador, é lucrativo. Gratidão e até o nosso próximo vídeo.